Está começando mais um podcast Rede Esportes aqui no Rede Pará. Rodolfo Moraes, que honra, a gente está trazendo hoje uma fera do futebol paraense. Ronaldo Gelé é uma lenda viva, né? Um cara que já me trouxe muito aborrecimento. Eu que sou, né, declaradamente azulino de coração, quando esse cara entrava, meu irmão, eu não sabia se eu ficava pé da vida, se eu ficava com medo, porque de fato o cara era afiado. Não é à toa que chamam para ele de teçado voador. Conosco, Zé Augusto, essa lenda viva do futebol paraense. Aê! Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. E vamos bater aí esse papo. E que vocês perguntarem aí, a gente está aqui para responder, né? Para passar a teçadada. Para passar o teçado. O teçado ainda está molado ainda. E tem gente que não sabe de onde veio essa história de teçado voador. Começa assim, logo né? com essa. Olha, essa questão dos apelidos são vários, né? Tem Teçado Voador, Super Zé, Zé da Fiel, Zé Dani, né? Então, todas as vezes que fazia um gol, o narrador colocava um apelido. E esse apelido de Teçado Voador foi o Bad Boy, né? O Bad Boy que começou a falar. E aí o Ronaldo Porto comprou a ideia e ficou Teçado Voador. Até hoje as pessoas... me chamam, né? Chamam Super Zé, Zé da Fiel, mas Teçado Voador é inesquecível. E a gente fica pensando, Zé, quando tu fala dos apelidos, né? Hoje em dia tem pouco jogador com apelido, né? Ou é Gabigol, ou é Robigol. O nome e sobrenome agora, né? Coloca o gol ali, não tem mais essa mística, digamos assim. Na época que tu começaste ali, todo mundo tinha apelido aqui no Pará, né? Tinha o Edil, né, que era Highlander, né, e outros mais. Mas isso é legal, né, no futebol, essa questão dos apelidos. Isso, né, deixa o futebol mais alegre. E eu, graças a Deus, dentro do futebol paraense... Eu tive vários apelidos e a gente conseguiu aí fazer uma história maravilhosa dentro do futebol, né? Hoje em dia até os remistas que eu fazia gol, né? Os caras gostam de mim. Então isso é o respeito que a gente tem com a outra entidade e até a torcida também, né? Tinha brincadeira também nessa história aí de falar do Leão Azul, né? É Zé Augusto, aí já vinha uma galera, é Zé Bu, aí a gente não vai falar aqui. Mas tinha essa história. E tu não pegava corda, né, Zé? Claro que não. Zé, eu gritei muito, inclusive, eu quero logo te deixar. Eu acho que isso que é legal do futebol, né? A guerra, a briga, né? A violência, ela tem que ficar fora de campo. Perfeito. Eu acho que tem que ter a rivalidade, mas lá na hora, né? E assim, uma das coisas que uma vez um torcedor falou para mim que eu fui o único jogador que fui chamado pelas duas torcidas. Quando um chamava Zé Maluco, a outra chamava Zé. Mas era imediato, Pois é. Mas isso que é legal, eu não pegava corda e não levava pro lado ruim, porque isso é a forma do torcedor, né? Soltar o que Mas eu acho, Zé, que até acaba sendo respeitoso, né? Porque apesar de você estar ali, né, não era xingando o cara, porque o que acontece? O torcedor do Remo tá ali. Aí o Zé Augusto era o algoz do Remo, né? Em vários reparos, né? Eu sofri isso na pele. Aí via a torcida Alves Celeste lá gritando, fica uma de frente pra outra. Aí o Zé tava no banco, escala o Zé começa a aquecer, aí a torcida Alves Celeste começava a enlouquecer. Aí a do Remo não podia ficar atrás, né? Então essa magia do futebol é fascinante. E hoje, por exemplo, eu como remista, sinceramente, eu tô muito feliz de estar te entrevistando. A raiva ficou lá atrás. Eu fico muito agradecido, muito feliz com esse respeito. E essa questão das torcidas gritarem, isso é do futebol, né? É o respeito, às vezes também, até como você falou, é o respeito que o torcedor tem. Eu tenho amigos que são remistas e eles falavam, quando eu corria porque quando o treinador me chamava, eu já dava o pique, já ia. Hoje em dia a gente não vê isso, né? O jogador vai, parece que não tá com vontade de jogar, e eu não, eu dava o pique, e aí quando ia entrar, já a torcida, os meus amigos azulinos, né, que
que são remistas, eles falavam assim, Zé Augusto, quando tu ia entrar, a gente já colocava assim, lá vem o merdado, eles falavam. Então isso é, né, o respeito, o torcedor fica. E isso é bom pro futebol. Você ter pessoas, né, e profissionais dentro do futebol que além de respeitar, que faça história no seu clube. Eu acho que eu conheço vários, né, dentro do Clube do Remo que fizeram história também. Não foi como a nossa, né, que teve vários títulos nacionais, mas fizeram história. Zé, quando tu fala dos títulos, tu tens aí os campeonatos paraenses de 98, 2001, 2002, 2005, 2006, 2009 e 2010. O Brasileirão da Série B de 2001, a Copa Norte de 2002, a Copa dos Campeões de 2002 e a participação do Paysandu na Libertadores. Né? É muito título. Tem que respeitar, né, meu amigo? Olha, só o Quarentinha que eu acho que tem um título a mais de que eu. Ele parece que tem 12 títulos e eu tenho 11. Tu foste o artilheiro do século XX, não foi isso? Foi. 90 gols. Com 90 gols. Mas eu sou o 7º artilheiro da história, né? Do Paysandu. Do Paysandu com 120 gols, sei lá, 114, não sei bem. Mas esses são todos gols oficiais, né? Não são não conta amistoso. Não é como o Túlio, que conta gol do FIFA, com tiro de botão. É igual o Edil, né? O Edil também conta no videogame. Mas 1000 e poucos gols. Mas, é o Zé que tá falando, não sou eu, Edil. Mas eu falo pro Edil, eu falo pro Edil. Eu falei, Edil, esses gols foi no videogame, porque o Edil jogou comigo em 2001 e ele não fez 300 gols no Paysandu. Ele falou que tinha feito 350 gols no Paysandu, eu não lembrei desses gols. É isso, Zé. E não tem como dizer que o Zé Augusto não é ídolo. É ídolo, né? É indiscutível, né? Seria exagero dizer que você foi um craque de bola, Zé? Você fazendo uma autocrítica, você acha que você foi craque quando jogou? Olha, eu conheci vários jogadores, vários atletas que eram craques, e assim, e não fizeram a história que eu fiz, né? E os gols que eu fiz, os títulos que eu ganhei. Então, acho que a questão ser craque, claro que eu não vou também ser aqui dizer que eu era um craque, porque eu tinha as minhas limitações, mas eu superava tudo com uma força de vontade, com treinamento, porque eu fiz coisas no Paysandu que até eu mesmo duvidava às vezes das jogadas que eu fazia. Então, isso claro, você tem que reconhecer que não era craque, mas quando eu entrava em campo, eu tentava fazer o meu melhor e assim, acabava saindo como craque, né? Porque tu faz o gol, decide uma partida, acaba que o torcedor te considera craque porque tu ajudou, tu deu alegria para ele ali no momento, né? Então, eu fui em 2001, eu fui craque do Campeonato Paraense, então assim, a história já disse que foi craque, né? Foi craque, né? Queira ou não queira, o cara tá dizendo que eu fui craque de um campeonato. Então, a gente fica feliz, mas a gente... isso tudo foi o trabalho, sabe? O trabalho, a dedicação. Porque eu sou um cara que vim do interior, né? Do interior e, assim, nunca imaginei que eu fosse fazer a história que eu fiz. Claro que a gente sempre trabalha, luta para conseguir o melhor, né? Mas, assim, chegar ao ponto de ser ídolo de um clube tão grande como o Paysandu, né? E ser respeitado também pelo rival, isso é o trabalho. E, assim, vindo do Itinga, lá do Itinga, do interior, cheguei aqui com uma mochila nas costas e uma sandália, não sei, acho que era até karatê o nome da sandália, né? E aí, chegar e vencer, isso é o trabalho. Então, o esporte, ele dá essa, né? Ele dá essa oportunidade para você mudar a sua vida e mudar a vida dos seus familiares. Mas eu acho que isso muito pela tua humildade também, Zé. Porque, olha, desde o primeiro contato que eu tive contigo, né? Eu acho que o jogador, quando ele carrega o status de ídolo, a tendência é que ele não seja tão humilde quanto tu és. Então e sem puxar saquismo, essas coisas tudo, porque isso não faz parte da minha personalidade. Mas é porque para nós que fazemos um programa de esporte, muitas vezes é difícil chegar num ídolo, chegar num craque, chegar num atleta, né? E essa pergunta que o Gilê fez, eu gostei muito de ler. Por quê? Porque a imprensa na época era ferrenha contigo,
né? Dizer, o Zé não tem habilidade, não tem habilidade entre aspas, né? É engraçado, né, Rodolfo, pegando um parêntese, que a gente até indo na pesquisa para consultar a tua história, tem esse destaque lá. Tem esse destaque. Que tu eras um cara muito aguerrido, que ia para cima, muito dedicado, porém com algumas limitações. E isso é do ser humano. Todos nós temos limitações. Todo mundo. Nós. E assim, e se você treinar, você, né, exercitar, fazer, e você consegue, porque eu com toda essa crítica, né, que às vezes acontecia, eu me destacava, eu tentava fazer o meu melhor, eu treinava depois do treino normal que o treinador dava, eu ia fazer o meu treinamento, eu ia aprimorar, e isso me ajudou muito. E foi assim que eu consegui fazer os gols que eu fiz no último minuto, para decidir, e também fazer jogadas que às vezes as pessoas não acreditavam que eu fazia. Então isso é o trabalho, é a luta, é a vontade, porque se você não tiver tudo isso, né, você não consegue. Então tinha essas críticas, até o torcedor mesmo, o próprio torcedor às vezes criticava, mas isso só servia de alimento para que eu pudesse fazer o meu melhor, e não tinha medo de errar, tinha personalidade para fazer. Se errasse, eu ia errar 10 vezes, mas eu ia tentar de novo. Não era pela falta de tentar, né? Não, a gente... Na vida, a gente só vence se tu for insistente, né? Então, e tiver qualidade também. Não adianta só insistir e não ter qualidade. Então, se eu venci é porque tinha qualidade, né? Zé, eu peguei uma frase tua que me chamou muito a atenção, né? E geralmente quando nós entrevistamos as pessoas que estão envoltas ali no futebol, eu gosto de perguntar isso porque eu acho que a cultura do futebol brasileiro hoje ela deu uma estagnada, né? A tua geração era uma geração, como tu disseste há pouco, né? Tu já saías do banco de reserva pinado no 12, tanto que isso mexia com 2 torcidas, meu irmão. Tu mexia com a tua torcida e mexia com a torcida do Remo. Já entrava embalado. Hoje, sinceramente falando, né? Não todos, né? Porque tem jogadores excelentes como dessa geração que nós estávamos falando. Inclusive, Zé, quero te dizer que esse time de 2001 do Paysandu foi o melhor que eu já vi jogar. Eu, como remista, tenho que ser humilde e afirmar. Foi o melhor time que eu já vi jogar, né? Em termos de bola, de qualidade, de entrosamento, né? De os jogadores se entenderem, o time recompunha. Era genial de ver jogar. E era um time praticamente regional, né? Regional, prata da casa. Tu achas que hoje, Zé, essa magia do futebol, essa vontade de jogar por jogar, de ser ídolo, ela adormeceu? Ela não acontece mais? É mais pelo dinheiro? Olha, primeiro que nós, aqui a nossa cultura de uns tempos para cá, ela mudou muito, né? A questão de pegar os jogadores regionais, tipo a Tuna, era um celeiro, né? Era uma equipe que colocava muitos jogadores, né, no cenário, aqui até no Pará, e jogadores que foram para fora. Então, hoje nós não temos mais essa cultura de dar oportunidade para o jogador da casa. Se tu coloca o cara, tu já quer que ele resolva. E às vezes os atletas que vêm de fora, o torcedor, o diretor, tem mais paciência com quem vem de fora. Então, a gente tem que mudar isso. Porque aquele time de 2001, a maioria dos jogadores era daqui, regional. Era Sérgio, Jobson, Wanderson. O Lecheva, que era de fora, mas praticamente começou na Tuna, né? O Sandro também, que criou raiz aqui. O Sérgio zagueiro. Albertinho. Praticamente todos daqui. Então, hoje nós, no futebol paraense, os times contratam 60, 70 jogadores por ano e não consegue acertar 20% das contratações. Você pega aí, desde que o Pikachu saiu daqui, vê aí qual o jogador, um atleta que foi descoberto aqui dentro do Paysandu, ou até do Remo mesmo. E talvez essas duas últimas revelações tenham sido o Pikachu e o Rony, né, que está no Palmeiras. Pois hoje. Mas assim, é pouco né? para
para a qualidade que nós temos aqui no Pará, se tu for procurar mesmo, se tu for colocar... E tem muito, meu se irmão. tu for colocar pessoas para... Garimpar, né? Ir atrás, buscar, tu vai fazer... Não vai ser um gasto, vai ser um investimento. Pô. Tem tantos clubes aí que... Atlético Mineiro, Cruzeiro, que coloca ex-jogadores que conhecem do futebol para ir atrás dessas joias, né? E consegue, pô. O Santos faz isso muito bem também. Então, nossos clubes aqui não tem isso. Os caras preferem trazer executivo, trazer empresários que vão colocar aí 60 jogadores e não acaba não resolvendo o problema do clube, porque tu só gasta e às vezes o atleta nem estreia, né? E fica por isso mesmo. Você não vende um jogador, não vende nada e só tem gasto e cobra da torcida, que a torcida lote um estádio, faça sócio torcedor mais caro, mas que na hora de dar o resultado pro torcedor, porque o torcedor ele é o maior, né? É o maior cliente do clube. Perfeito. Então você tem que cuidar, senão quando você tem um negócio que você não cuida do cliente, ele muda, né? Ele vai para outro negócio, né? Muda para outro negócio, exatamente. Então acaba perdendo isso. o interesse. E aí hoje os clubes são assim aqui no Pará. Você vê aí que é contratação todo o tempo e o acerto é pequeno, muito pequeno. O jogador não amadurece no clube, né? Ele não passa aí pelo menos o seu sub-15, 17, 20, amadurece. Na verdade não cria uma identidade com o clube, né? Já quer ir de embora conhecer, né? Não, e assim, não é só... Porque base praticamente nós não temos, né? Não temos, exatamente. Tem um CT, não tem... Isso praticamente não tem. E quando você tem garotos, você não consegue criar uma identidade. Hoje é difícil tu ver um atleta que fica mais de 2 anos, né, num clube, que muito fica mais de 3 anos. Mas se você pegar os jogadores que vêm de fora e mostrar para eles o que é realmente o Paysandu ou o Remo do outro lado, o cara entender qual é o valor do clube, qual é o valor da torcida, isso é importante no clube, pô, porque tem muitos que às vezes o cara passa 1 ano aqui e ele não sabe o tamanho do clube que ele está jogando, porque ontem a gente vê os jogos, né? A gente vê os jogos e você vê que parece que o cara tá jogando uma final e ali não é uma final para ele, porque é uma camisa muito gigante, a camisa do Paysandu. Então você tem que vestir e honrar, porque você honrando a camisa, o torcedor vai entender e vai, mesmo que você perca o jogo, mas ele vai te compreender. Mas o que a gente vê é falta de identidade dos jogadores com o clube. E eu vou te perguntar uma coisa, Zé, baseado no que eu tenho observado, até fora daqui do estado, você acha que os ídolos, você, Robigol, usando os ídolos do Paysandu, né, que passaram recentemente, fizeram história, o próprio Pikachu recentemente, recebem o afago que deveriam receber das diretorias, né, no caso especificamente o Paysandu ou o Remo também se faz a mesma coisa? Você observa como um jogador ídolo, 17 anos, vestindo a camisa do Paysandu, ao frequentar os estádios, sinto falta de busto de jogador, de homenagens de fato acontecendo ali. Da história sendo contada, né? A história sendo de forma contada. perpétua. Isso ainda é um problema nosso, porque você é um ídolo vivo. Eu acredito que por onde você passa, as pessoas te reconheçam. Com certeza. Mas e daqui a 30, 40 anos? Quem vai lembrar do Zé se não tiver uma eternização tua ali na Curuzu? Olha, assim, eu vejo que essa questão de diretoria e ídolo aqui no Pará não tem muito. Assim, eu recebo o carinho dos torcedores, recebo o carinho de alguns presidentes que já passaram pelo clube, mas assim, a gente vê que ainda é uma coisa pequena perto do que é a história do ídolo dentro do clube. E a gente não vê
esse carinho que você tá perguntando, a gente não vê essa harmonia, né? Eu não sei se para o cara o ídolo não ficar perto do clube, ou é ciúme, eu não sei, mas existe mesmo essa falta de homenagens, porque quando morre aí não adianta, né? Não adianta homenagear. Eu acho que tem que, se for fazer alguma coisa, tem que fazer em vida. Para que tu possa mostrar para os teus filhos, para os teus netos, desfrutar daquilo que tu construíste. Porque não adianta, né, tu fazer uma homenagem pro Wilson Fiel depois de morto, né? Exatamente. Um médico que passou a vida toda no clube e, assim, era um cara que se doava dentro do clube. Então, a gente tem que receber essas homenagens em vida para que tu possa usufruir disso, né? Mas a gente torce sempre que os dirigentes possam estar olhando, né, por isso, porque a gente vê pessoas que fizeram história no clube, longe de mim falar, querer emprego no clube. Claro, que eu sempre... O cara que passa 17 anos num clube, ele cria uma vida, né? Ele passa mais tempo no clube que na casa dele, né? Com certeza. E eu tenho, com certeza, vontade de voltar ao Paysandu e ajudar de alguma forma. Como eu ajudo, né? Que a gente não está trabalhando, mas sempre sou chamado para fazer campanhas publicitárias. Não ganho nada para isso, mas a gente faz pelo clube para ajudar. Então é dessa forma que eu posso ajudar. Não tem como ajudar de outras formas até agora, né? Quem sabe futuramente aí a gente... E aí a questão que eu falei, não é pedir emprego. Eu não quero emprego só para dizer que estou dentro do Paysandu. Eu quero fazer algo e ajudar de alguma forma. Hoje, graças a Deus, eu tenho emprego, tenho a minha vida organizada com a minha família, com a minha esposa. E a gente vai se virando, vai... Ainda joga uma bola, Zé? Eu brinco de vez em quando, mas é só ali perto da área mesmo, só para só para empurrar a bola para dentro. Não dá mais para ficar correndo. Eu acho até que, Zé, me veio duas coisas à cabeça agora na tua fala. Uma nós não temos um museu do futebol, né? Exato. Fica esse apelo aí às autoridades, né, de pensar na construção de um museu do futebol. Tá chegando um novo Mangueirão aí. Novo Mangueirão, por que não ter ali? Do Remo do ou até uma calçada, né? Uma calçada da fama, exatamente. Olha, uma coisa que eu penso assim, não sei se isso já é feito em algum clube, confesso a minha ignorância, mas, por exemplo, um jogador do peso do Zé passou 17 anos dentro de uma casa, né, de um clube clube grande como o Paysandu Esporte Clube, né? Eu, se fosse presidente ou de Remo de Paysandu, meu amigo, essa cadeira cativa aqui, ela é sua. Não é entrada de graça. Essa cadeira aqui é do Zé Augusto, né? Eu acho que pequenas ações como essa, elas mostram a gratidão, né? Então fica a dica aí para você, presidente do clube, né? Eu acho que eles merecem. Pela raiva que eles me fizeram passar e pela alegria que ele deu a Fiel Bicolor. Eu acho que sempre tá, né, homenageando dessa forma é importante. Até pro torcedor, o torcedor gosta disso também, gosta de relembrar, né? Quando eu vou no estádio, eu não paro, eu gosto de ir para arquibancada, e aí todo momento, né, tirando foto, dando atenção para as pessoas, lógico. Porque esse carinho a gente tem que retribuir, né? Então, o torcedor gosta desse tipo de coisa. O cara ia tirar foto, vou sentar aqui na cadeira do Zé Augusto. Isso é um marketing legal pro clube. E eu acho que teu apelido, Tessado, foi uma jogada tua, dentro da pequena área, que tu pulaste com uma perna em cima. Eu lembro desse lance. E se não me falha a memória, foi contra o Remo. O Bad Boy falava que era porque quando eu botava a bola na frente, eu dava o corte, e aí era o Tessado, né? Ele é bom de botar apelido, né? A mamãe adora o Zé Augusto. Adoro o Zé Augusto. Já tirou foto, foi na Curuzu. Eu já mandei foto encontrando o Zé na rua, mandei pra minha mãe. E ela falava, você acaba virando fã, né, ela tinha um apelido pro Zé Augusto, só dela. Ela falava, o meu jabutizinho. Ela falava, porque ele vinha todo entroncadinho, correndo, parecia um jabuti assim. Ela falava, mamãe. Mas é carinhoso, né, Zé? Claro, pô, isso é o carinho das pessoas. E assim,
eu sempre sou parado na rua, no Imagina supermercado. a quantidade de fotos, Zé. E assim, e vários torcedores até do Clube do Remo, tem sabe? que ser, cara, tem que reconhecer. O cara fala, pô, eu queria que tu tivesse jogado no nosso clube, porque tu ia fazer diferente. Eu falei, não tem problema nenhum, só que a identidade, né? Não, a tua identidade foi com o Paysandu. Por exemplo, o Edil, né, que nós citamos aqui, que eu gostaria muito de ter aqui, que foi o Braddock, depois foi o Highlander, né? E o Edil, ele jogou muito pelos dois clubes. Mas bora fazer o seguinte, Zé, bora pra dentro do campo. Bora pra dentro do campo. Eu quero perguntar umas coisas de dentro do estádio. Zé, qual foi a situação mais complicada que tu já viveste? Assim, mais dentro ou menos. de um jogo. De pressão de torcida, ameaça, dor de barriga. Vontade de ir ao banheiro. Vontade de ir ao banheiro. Sempre que tinha repá, eu ficava muito ansioso, sabe? É um jogo diferente, né? O clássico é diferente. Então, todas as vezes quando ia iniciar o jogo, eu ia no banheiro dar uma aliviada. Então, isso ali já é adrenalina, né? Que tu tá sentindo e aí tu acaba... E aí, mas quando entra lá dentro, tu anestesia já sai toda aquela adrenalina, ela vira vontade, força e vontade de vencer, né? Então, esse foi era um dos momentos que eu ficava mais ansioso e assim, tinha essa mais questão de torcida. Eu nunca liguei muito assim para pressão, o torcedor tá cobrando. Aí o torcedor, ele só vai se acalmar se tu fizer o gol e se tu der alegria. Tem que focar ali, né? Se tu não... várias vezes eu fui xingado, mas eu sempre dava o meu melhor. E foi passando o tempo, a gente vai pegando, né, a experiência no futebol e você consegue controlar essas coisas da melhor forma com gols, com... O torcedor, ele gosta de quando tu veste a camisa mesmo, que tu honre a camisa, que tu mostre sangue, vontade. Né? Então, eu sempre que entrava dentro de campo, eu sempre tentava ser o torcedor, eu me imaginava o torcedor dentro de campo, sabe? E tu passavas isso? Passava porque a gente... Passavas isso. Eu sei o que é perder um repá e o que é ganhar, então de um lugar exclusivo. Eu ficava imaginando isso, sabe? Pô, o cara vai passar a semana toda, o cara veio e gastou seu último real, que era para comprar um prato de comida e para assistir o jogo, e aí voltar puto para casa, ele vai... Porra, e aí eu imaginava dessa forma, né? Porque eu via, na minha família, tinha pessoas, todos eram Paysandu, então eu via a tristeza deles quando ele perdia um jogo, casa, né? Então eu tentava fazer o meu melhor para dar alegria. E como é que era o Zé Augusto criança, chutando bola lá no interior do Maranhão? Olha, eu apanhei muito por causa de bola, viu? Na verdade, eu nasci em Barra do Corda, no Maranhão, né? E vim para o Itinga, Pará, com 5 anos de idade. E aí, de 5 anos, eu fiquei no Itinga até 17 anos. E eu, todo dia que eu saía da escola, ia para aquele campinho de terra, né? E saía com os dedos, com a ponta tudo estourada. Aí chegava em casa... Peia. Eu graças a Deus... naquele tempo o pai podia bater, a mãe podia bater, que não tinha, né, muita... Era uma maneira de educar, né? Então eu apanhei um bocado, mas nunca dei trabalho para minha mãe, porque, assim, em termos de outras coisas, porque eu sempre trabalhei desde criança, né? Desde dos 13, 14 anos que eu trabalhava, eu vendia cheiro verde na rua. Era mesmo? Uma bacia de cheiro verde na cabeça. Aí minha mãe colocava para ir vender, para se ocupar, né? E também quando voltava da escola, ela fazia aquele chopp, né? O geladinho. Opa! Para vender com isoporzinho debaixo do braço. Eu ia pro Igarapé vender e voltava, né? Com dinheiro.
E aí foi, né, quando eu fui crescendo, ela foi deixando mais à vontade eu jogar, mas foi muita peia. Era de cipó, era de cinto, eu desmaiava, tentava enganar ela, mas ela não parava. E aí tu chegaste aqui, jogaste além do Paysandu em outros clubes, Pedreira, jogaste no São Raimundo, na Tuna. Na verdade eu iniciei em Açailândia, né? Porque lá era o futebol amador, mas era sempre profissional, eu recebi. A minha história é meio que... Eu trabalhava de serraria também, né? Eu trabalhei de serraria depois, com 16 anos. Aí eu comecei a ir pra Açailândia jogar. Isso o pessoal te pagando pra jogar. Aí eu fui, um amigo meu me convidou pra jogar um final de semana lá no campeonato, né? E eu fui. Peraí, vai só devagar. Vendedor de cheiro verde, chopp, serraria. E o futebol ali te cutucando. E com 16 anos era pra eu ter vindo pra Tuna, né? Só Sim. que aí eu fiquei com medo de vir sozinho. E minha mãe também não queria muito. Aí eu insisti, né? Fiquei lá, trabalhava na serraria, ganhava uns R$300 por quinzena, por mês, sei lá. E aí fui jogar lá em Açailândia. O meu amigo me levou, né? Pra jogar um campeonato lá. Aí no primeiro jogo eu marquei 2 gols, né? Já jogava na frente. Jogava na frente. Eu comecei de goleiro, né? E depois fui pra lateral esquerda, depois fui pro ataque. E por que no gol, Zé? Porque eu era maior do que os meninos e aí começaram a dizer que eu não tinha que jogar na linha. Aí pra eu jogar, eu fui pro gol. E aí começou lá. Fazia cada defesa. Aí depois eu falei, sabe uma coisa? Aqui não é meu lugar. No gol não é meu lugar. Deixa eu ir procurar outra. Aí isso já é mão de Deus pra mostrar pra ele qual era o caminho do gol. Aí já fui pra lateral, aí depois fui pro ataque. Aí eu fui nesse jogo, né? Aí fiz 2 gols lá. Quando foi no outro final de semana, eles queriam me levar de novo pra jogar lá em Açailândia. Aí eu falei que não ia, né? Aí o cara ligou, né? E falou, olha, não, a gente vai te dar um dinheiro pra tu vir. Todo final de semana. E eu falei, pô, o cara tava me dando 300 só para jogar um dia. E eu passava pegando serragem na cara, lá na serraria, uma quinzena para ganhar 300. Eu falei, é aqui que é o caminho. Aí fui, joguei o campeonato lá. E aí foi que eu fui o artilheiro do campeonato lá. Eu quebrei o recorde. E aí foi o pessoal do Pedreira, ligaram lá para saber se tinha alguém se destacado no campeonato. Que aí foi a minha vinda pro Pedreira de Mosqueiro, fazer um teste. Então, e aí Pedreira foi te buscar. Aí passei, fui pro Pedreira, disputei o campeonato lá e fui contratado pelo Paysandu logo no primeiro ano. Fui contratado pelo Paysandu, aí, se eu não me engano, o meu primeiro salário foi R$1.600. Eita. Isso em 1900 e... Isso em 96. 96. Não tava ruim, Zé. Não, naquele tempo. Eu fiquei feliz. Eu falei, se eu tivesse ficado por quinzena. Se eu tivesse ficado lá na serraria, eu tava pegando serragem na cara, no nariz. Aí fiz o meu primeiro contrato, né? No Paysandu, e aí fiquei... Lembra quem era o presidente? Naquele tempo, a diretoria era Maurício Santiago, Dia Renato, que era o supervisor. E eu acho que eles tinham acabado de colocar o Geraldo Rabelo estava até saindo. Terminando o mandato, né? E aí parece que assumiu uma junta lá. Aí era Rezende, esse pessoal, né? E aí eu fiquei 96, 97, 98, que fui campeão em 98, né? Em 97 nós quebramos do tabu. Não precisa lembrar, né? Mas a gente não entrar nesses detalhes. Aí em 99 eu fui pra Tuna. Joguei na Tuna, disputei o campeonato na Tuna e voltei pro Paysandu. E aí em 2000 chegou um treinador e me emprestou pro São Raimundo. E no São Raimundo eu fui ganhando até mais do que no Paysandu. No São Raimundo, teve um papo recente com o Zoeiro aí, que tu pegaste até uma frieira lá, é verdade isso? Ou isso é papo furado? Lá, na verdade... O Edu tá rindo aqui atrás, só pra te dizer. Na verdade o São Raimundo foi uma virada na minha vida como profissional. Eu aproveitei o São Raimundo para mudar a
a minha vida de atleta e como pessoa também, para que eu pudesse fazer sucesso no futebol. Participação especial aqui. Mas o que acontece é que aquela chuteira que só tinha aquela pra todo mundo, o que aconteceu lá com aquele pé? Só tinha um pé, né, Edu? Não, o negócio... Deixa eu terminar de contar a tua história. Termina a tua história e a gente volta pra frieira. Não, aí tu vai entender o porquê da frieira. Sim, então no São Raimundo foi uma virada na tua carreira, né? Ligou uma chave ali, o Zé falou, tem que mudar aqui. Porque eu tinha sido emprestado pra Tuna, né? E aí... Logo no ano seguinte, volto e sou emprestado pro São Raimundo. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que... Alguma coisa estava errada. Que tinha que mudar alguma coisa para as coisas andarem na minha vida profissional. Tu sentiste? Tu ficaste magoado com o Paysandu ou levaste numa boa? Olha, a gente quer estar sempre no time grande, né? Sim. Mas naquele momento eu falei, olha, se eu for lá e não mostrar que eu tenho qualidade, tenho condições de voltar para o Paysandu, eu vou ficar indo para clube pequeno e até uma hora ficar de vez. Então, eu aproveitei aquele momento para fazer uma mudança, uma reflexão geral e fui para lá, aprendi muito com Walter Lima, né? Que era o meu treinador, me deu moral lá. E aí comecei a jogar, fiz um campeonato muito bom pelo São Raimundo, fomos para a semifinal aqui, jogo contra o Paysandu na Curuzu, eu fiz 2 gols contra o Paysandu. E Lei do ex. Foi na frente da Fiel. Foi na Curuzu. Comemorou? Claro, eu tava doido para voltar. Não tinha negócio de não comemorar. Eu tava defendendo o São Raimundo, né? Claro, tinha que, profissionalismo. Tinha que fazer. Então, ali foi uma virada na minha vida, porque quando eu cheguei lá no São Raimundo, tu tá acostumado no Paysandu, que naquele tempo não tinha essa estrutura que tem hoje, mas era o Paysandu, pô. Tu chega, teu material tá sequinho lá na cesta, arrumado. Tá tudo organizadinho, tudo sequinho, tu chega, tem local para tu colocar tuas coisas. Eu cheguei lá no São Raimundo, a primeira coisa que eu fui ver foi o campo era seco, e eu falei, já tá doendo até meu joelho só de olhar para esse campo. E aí, porra, tu ia treinar, tu pegava um material, o cara te dava um material aqui, quando tu terminava de treinar, tu mesmo tinha que lavar o material. Então era só uma camisa, um meião e um short que tu tinha que usar no outro dia, e às vezes chovia e não tinha como secava. Não secava. Por isso que eu peguei a frieira, eu vestia, calçava o meião molhado, aí não tem como, né? Então isso serviu, né? Hoje a gente vê jogadores aí reclamando, né, de gramado, de barriga cheia, né? De chuteira, mas a gente passou muitas coisas, a gente pegou cada gramado aí escroto, né? E assim, o São Raimundo só serviu para me certificar de onde tu querias estar, né? E aí quando eu voltei, aí não saí mais também, só saí para Portugal, mas foi a história que eu contei aqui, que eu fui pro Estrela Amadora, comprado pelo empresário, e aí acabei não ficando, mas serviu para alguma coisa, para eu voltar mais valorizado, ganhando um salário melhor, e logo em seguida fui campeão brasileiro, né, em 2001. Bicampeonato da Série B, não foi isso? Foi. Bicampeão da Série B. E aí, 14 anos atrás, tu passa também por um episódio e que teve um presidente te venerando no estádio pelo que tu conseguiste. O que foi isso, Zé? Olha, o Luiz Omar, vocês conhecem já, né? O Sheik, né? Que agora diz que é o Sheik, né? Aí, num jogo contra o Ananindeua. A gente estava perdendo de 2-0, né? E nós íamos ficar sem série nesse campeonato se a gente perde aquele jogo. Então, no segundo tempo, nós conseguimos, faltando uns 15 minutos, conseguimos fazer um gol, né? Com Samuel. E a gente chutava a bola e o goleiro defendia. E aí, já passando o tempo, né? A torcida indo embora.
E aí eu falando com os caras que a gente ia conseguir, incentivando e chamando para... E aí nos 47 do segundo tempo, o Balão bate o escanteio, o Samuel faz o cabeceio e a bola, o goleiro defende, a bola vem no meu pé. Eu joguei o goleiro com bola e tudo para dentro e saí comemorando. E aí quando terminou o jogo, o Luiz Omar veio me abraçar. Eu pensei que ele vinha me abraçar e ele pegou minha perna e levantou e beijou minha chuteira. E isso ficou marcado, Ficou marcado. E até hoje, quando ele me encontra, ele fala, eu beijaria de novo. Se tu, muita emoção, né? Tu me salvou de ficar sem série. Ia ficar marcado, né? Já pensou? E é o que nós falamos, acaba sendo um reconhecimento, né? Porque é uma conquista. Aquele início da nossa conversa, né? Craque, né? Peraí. O que ganha futebol? É gol, meu amigo. Isso não vai mudar. Não vai mudar. Vai entrar ano, sai ano, vai entrar geração, sai geração, ganha futebol é gol. Né? Por exemplo, Ronaldinho Gaúcho. Né? Um jogador que fantástico. Inclusive, Ronaldinho, se você... Olha a prepotência. Se você estiver nos assistindo, você está convidado. Pode vir. Né? Mas assim, acho que faltou um pouco mais. Por exemplo, pega a carreira do Zé, a quantidade de títulos que ele tem é condizente com os anos que ele jogou futebol. Eu acho que faltava um pouquinho mais pro Ronaldinho. Mas enfim, não é esse o mérito. Zé, volta para dentro do gramado. Volta lá para dentro do gramado. Pode parecer a coisa mais óbvia do mundo, mas o que tu sente naquela hora que a torcida tá berrando o teu nome? Olha, isso é uma coisa que a gente não sabe nem explicar, né? Eu não saberia explicar porque é o momento, né, do reconhecimento máximo, né, pro atleta. É ser chamado pela torcida. E eu várias vezes ao longo desses 17 anos, o torcedor sempre me chamava, né? Na hora do aperto, chama o Tessado. E aí a gente sempre procurou, né? Dar esse retorno pro torcedor, porque ali é o momento máximo, né? Quando tu faz o gol, quando tu é chamado pela torcida, eu tentava fazer o meu melhor. Porque o torcedor é quem paga a gente. O torcedor é quem segura o clube, né? Então, você tem que tratar ele com carinho. E o que eu fazia era isso. Era valorizar o clube que eu estava defendendo e valorizar o torcedor, porque no final do mês quem ia me pagar era ele. No final das contas, né, Zé? No final das contas, quem paga é o torcedor, quem sustenta, né? O clube é o torcedor. O presidente, o diretor, eles só assinam. Então, quem paga mesmo a conta é o torcedor. No final das contas, é o torcedor. É o torcedor. E assim, eu criei um carinho pela torcida do Paysandu, uma identidade tão grande que os torcedores, eles chegou um momento que eles me respeitavam tanto que até quando eu errava eles aplaudiam, né? Então isso foi uma trajetória de muito trabalho, né? De muita força de vontade, mostrar que ali era o meu prato de comida. Então eu criou esse respeito que teve uma história no dia do jogo contra o Águia, que a gente estava ganhando de 2-1 e aí teve um pênalti, né? E a torcida pediu para eu bater. E aí eu fui bater o pênalti, né? E acabei que eu bati, a bola bateu na trave, numa trave, na outra trave e na costa do goleiro e foi para fora. E aí a torcida aplaudiu. Aí eu falei, isso é respeito, amigo. Respeito, né? Então isso é muito legal, esse respeito que foi criado, né? E a gente fica muito feliz, né, com isso, o reconhecimento. Quando a gente vai no estádio, o torcedor sempre tá homenageando, tá gritando meu nome, ainda gritam meu nome ainda na arquibancada. Isso é gratificante demais. Mas é fruto do teu trabalho, Zé, né? Me permite te falar isso, porque assim, eu sou um crítico ferrenho da geração atual do futebol, né? O futebol para mim é uma paixão, já trabalhei no meio, como eu já disse aqui, e eu vejo que vem se perdendo essa magia, né? Eu olhava, por exemplo, não é questão de
quem tem mais título ou menos título. O futebol é um espetáculo. Você vai para ver o seu ídolo, você vai para torcer. Por exemplo, hoje eu tô feliz, né? Tem dias que a torcida do Paysandu tá feliz e vice-versa. Então, assim, quando você olha um ídolo, quando você vê, né, essa história construída, pô, tu não tem noção da alegria que eu tô sentindo em estar fazendo esse programa. Porque assim, a gente tá do lado do cara que eu vi jogar, que eu nunca imaginei estar atrás do microfone entrevistando o Terçado Voador. Hoje a gente vê, né, muito o futebol às vezes tá muito, né, aquele mimimi, né? Demais, hoje em dia demais. não tem mais aquela coisa do cara poder fazer uma comemoração e que Se já preocupa né, com tudo. já é Ofensiva, A, B, A, C. Então a gente tem que, eu não sei se vai voltar a ser o futebol mesmo raiz. Eu acho né? que não, acho que o raiz não. Porque cada dia a gente vê que não tem como voltar, né? O futebol é menos jogado em campo e mais fora às vezes. Mais né? fora. Mais a gente fora, vê hoje, exatamente, Gilê. hoje, né, o torcedor, até o torcedor mesmo, às vezes, ele ali na internet ele torce mais do que vai pro estádio, né? Eu acho que o cara fica mais tempo no Twitter do que assistindo o jogo. Olha, eu não é uma apologia. Joga a câmera pra mim, por favor, que agora eu quero falar pra você. Não é uma apologia à violência o que eu vou dizer agora, tá? Mas, por exemplo, ontem no jogo do Flamengo, no domingo, no Fla-Flu, né? Teve uma cena que eu gostei, que ela me relembrou o futebol raiz dos anos 90. Eu sei que tá errado, mas aquela cutucada do Everton Ribeiro no Fred, só pra provocar o adversário, né? Pra desestabilizar. Não é a questão da violência que se formou depois que isso eu sou contra, mas é voltar à raiz do futebol. Por exemplo, o que acontece com o Zé Augusto hoje, eu só vejo acontecer com o Vinícius do Remo, com o goleiro. Que pode errar, falhar numa bola, a torcida respeita tanto o Vinícius pelo que ele já fez, que não pega no pé do cara. Né? E assim, como a gente ainda tá dentro do gramado, eu vou fazer essa pergunta. Era mais, eu não deveria, mas eu vou. Era mais gostoso fazer gol no Remo que nos outros times? Olha, é um gosto diferente, né? Pelo menos. Repar é um clássico que é diferente de tudo do que a gente vê por mágico, aí. Né, meu irmão? É mágico. O torcedor, a rivalidade é diferente. A encarnação é uma coisa que a gente vê que tu pode ganhar todos os jogos, mas se tu perder o repar, praticamente tu... Cai técnico, o jogador vai... ameaçado. É diferente, xinga. então eu acho que assim, o Paysandu pode ser campeão, vai jogar com um monte de os times, Águia, ganhou todos eles e perdeu pro Remo e foi campeão, não foi a mesma coisa, não é a mesma coisa. Então é diferente quando faz o gol, é diferente. E ainda mais quando tu termina o jogo, tu fez o gol e o time ganhou. Né, cara? É inexplicável, é uma coisa... Rola essa encarnação lá dentro? Porque eu e o Gilê, a gente se encarna aqui o dia que Deus dá. Mas, por exemplo, na tua época, tu encarnava os jogadores do Remo, era muito respeito? Não, tinha respeito, mas tinha aquela... De vez em quando dava uma... Hoje eu vou fazer o gol aqui... Falava às vezes pro Adriano, olha, hoje aqui eu vou meter gol em ti. Aí ele ficava, bora ver. Aí vendia jornal, né? Vendia. A gente tem que ter, né? Futebol. Malandragem, tem que ter malandragem. Tem que ter, pô. Não precisa tu ser desrespeitoso, né? Não precisa ser violento, mas tem que ter a malandragem do futebol, porque senão não tem graça, né? E aí eu vou te fazer uma pergunta, Zé. A gente olha o futebol paraense no final dos anos 90, nos anos 2000, e hoje comparando Remo e Paysandu com Ceará e Fortaleza. Hoje o Ceará está numa Sul-Americana, o Fortaleza numa Libertadores, e a gente ainda, como futebol paraense, como torcedor, ainda fica muito querendo puxar o outro para baixo, né? O torcedor, não é, a tua desgraça é o meu título, e a tua desgraça é o meu título também. Então, não falta um pouquinho a gente entender aqui como torcedor que tem a encarnação, tem um momento de secar, mas que é necessário unir um pouco as forças para que a gente volte aos tempos áureos do nosso futebol? Olha, primeiro que aqui no nosso futebol a gente tem que... quem dirige os clubes tem que tentar, né,
fazer coisas diferentes do que vem fazendo, né? Para que a gente possa chegar ao patamar de Ceará e Fortaleza. Hoje em dia nossos clubes não tem um CT de treinamento, pô. Tem o Remo agora que comprou esse campo do Carajás, mas não tem aquela estrutura que os caras têm lá. O Ceará tem CT com hotel, o Fortaleza também. Então a gente precisa mudar essa. Claro, tu vai criar ali. Tu acha que esses clubes eles não vendem jogador? Vendem, pô. E assim, às vezes o moleque não aparece nem no profissional, eles já vão para fora. Então é uma forma de tu fortalecer o clube. O Rogério Ceni, né, que foi o treinador que fez uma mudança muito grande no Fortaleza. Os caras deram autonomia para ele trabalhar a parte de fora do campo. Parte estrutural, né? A parte de gestão do clube. Isso ajudou muito, pô. Fortaleza, enquanto ele estava na Série C, ele passou um perrengue. Passou maus bocados, exatamente. Então, e assim, lá também tinha uma briga muito ferrenha, como tu falou, que era de um diretor puxando para um lado, outro para o outro, e aqui no Paysandu e no Remo tem muito isso também. Enquanto os dirigentes que estão na presidência e os que estão na oposição não se tentarem se unir do mesmo objetivo, em prol do clube, porque hoje tem muito aquela questão do interesse, né? Da questão de não se unirem pelo clube, e isso atrapalha muito, pô. É um puxando para um lado, outro puxando para o outro, e acaba que o clube é que sofre as consequências. Sim. E Zé, eu sei que a ideia é te conhecer, contar tuas histórias, mas por que não polemizar, né? Vou pegar aí o gancho do Gilê. Você vê o futebol do Nordeste hoje já a quilômetros de distância do futebol paraense. Reconheço os esforços das presidências dos clubes atuais, né? Tenho minhas críticas a vários, mas compreendo que há uma vontade de mudar. E aí eu te pergunto, tu achas que hoje, principalmente em relação ao Remo e Paysandu, que são ainda os maiores clubes, né? Tu achas que os CONDES, os conselhos deliberativos, eles atrapalham mais do que ajudam? Porque tu viveste essa realidade lá dentro. Olha, eu até um dia desse eu estava vendo uma entrevista do Ronaldo Fenômeno, e ele estava falando sobre isso. Sobre a questão do conselho, e assim, às vezes eu acho que atrapalha mais do que ajuda, porque tem coisas que é para ser definido e às vezes eles não definem e acaba atrapalhando o clube a crescer. Porque a gente vê que tem hoje em dia esses conselhos é só para dizer mesmo que o cara é conselheiro, mas não ajuda muita coisa. Então acho que tem coisas no futebol que a gente tem que tentar mudar. Então essa é uma das coisas que eu vejo que atrapalha muito. E até às vezes o conselheiro se acha dono do clube. Então não é uma coisa boa isso para o clube. Isso atrapalha o clube a crescer, a chegar a lugares mais longe, né? Isso a gente vê muito nos nossos clubes. Zé, e assim, hoje tu ainda estás ligado ao futebol com projetos de base, já que a gente está te trazendo aqui para falar também da tua vida pessoal. Como é que está a tua vida organizada hoje? A gente percebe o teu interesse também pela carreira política, para também estar próximo de quem foi que te exaltou como ídolo? Olha, Gilei, eu quando eu parei de jogar futebol, eu tive vários convites para trabalhar no futebol, mas eu tive vários convites para trabalhar no futebol, mas assim, eu ainda não me sentia, tipo assim, preparado para exercer uma função de treinador, de auxiliar. Então eu sempre pensei, né, quando parasse de jogar,
em ser político. Porque eu tenho uma coisa comigo que é de tentar ajudar as pessoas através do esporte. Porque o que aconteceu comigo foi através do esporte. A minha vida mudou através do esporte. Então, nós que temos esse interesse, eu não quero entrar na política, não estou na política para fazer dinheiro, né? Para enriquecer. Eu sou feliz do jeito que eu sou. A gente tenta fazer para ajudar as pessoas. Eu tenho um projeto que é a Caravana Esportiva e Social do Zé Augusto, que nós fazemos jogos beneficentes para ajudar instituições, pessoas que estejam doentes. Então, deu uma parada agora por causa da pandemia, parou tudo, mas pretendemos voltar. Então, eu já tentei duas vezes como vereador e uma como deputado e fui bem votado. E a gente vai pegando experiência, né, dentro dessa carreira, e eu sei que uma hora ou outra eu vou estar tendo a oportunidade de fazer algo maior pela população, nossa população, e pelo nosso clube, né? A gente, pelo nosso futebol, porque a gente vê que ainda é muito carente, né, de ajuda de pessoas que estão nesse meio. A gente não vê os clubes com um representante de verdade. A gente necessita disso. E o esporte, ele mudou a minha vida, né? Eu tenho, graças a Deus, hoje o pouco que eu tenho foi através do esporte. Então eu vejo o esporte como uma ferramenta de ressocialização, de ajudar, de mudar de vida. E eu vou sempre lutar por isso. Vou lutar para que eu possa mostrar para as pessoas que não é só o Zé Augusto que foi jogador. Eu tenho me preparado para isso, tenho procurado a cada dia melhorar, porque a gente só consegue algo se você for profissional, se você tiver foco. Então eu tenho focado nessa parte, né, da política, e com fé em Deus, lá na frente a gente vai conseguir esse objetivo. E Deus quiser, como eu falei, vai mostrar para as pessoas que tem como fazer e como ajudar. Eu vinha conversando com o Rodolfo antes da entrevista, teve um momento em que tu sentiste o baque, e não tem muito tempo isso, que foi quando você e a sua esposa grávida, né, adoeceram com Covid, e a coisa não ficou boa pro lado do Zé, né? A questão do Covid foi, na minha família, foi muito pesado. E assim, não foi falta de cuidados. Ela estava grávida de 8 meses e ela tinha muito tempo que não saía de casa. Eu tinha 3 semanas que eu não ia para o trabalho porque ela estava grávida, e eu ficava em casa, e a gente saía para ir no mercado, ou então pedia. E num dia, com 8 meses, ela começou uma tosse, uma gripe. Nossa. E a gente pensando que era uma tosse, uma gripe qualquer. E aí fomos fazer o teste, ela estava com Covid, né? 8 meses grávida. E eu também deu positivo no teste. E aí nós ficamos em casa fazendo tratamento, mas ela piorou muito. E aí quando ela foi internada, passou um dia no hospital. Ela foi fazer o exame, né? Já estava com 90% do pulmão tomado pela Covid. Então o médico disse que tinha que fazer o parto, porque se podia morrer os dois. Nossa. E ia tentar pelo menos salvar um dos dois. Então foi feita a cirurgia, ela foi direto para a UTI, fez a cirurgia já entubada. Fez a cirurgia, o Paulo Neto, que é o meu filho, Tessadinho, né? Nasceu, mas nasceu parado, né? Nossa. Teve que fazer reanimação.
e ficou entubado também. Passaram os dois, ela passou 28 dias entubada e ele 20 dias. Oh, meu amigo. Foi um momento muito difícil. Foi a partida mais difícil que tu jogaste? Foi a partida mais difícil que eu joguei, porque eu ficava em casa sozinho, né? Fui internado também, mas em outro hospital. Não fui entubado, não precisou. Mas no momento que eu voltei para casa, que eu não encontrei eles, aí foi o momento mais difícil da minha carreira, da minha vida. Não foi só da carreira, foi da vida. Então, foi um momento difícil, mas graças a Deus, Deus deu a recuperação para ela, não ficou sequelas, porque você passar 28 dias entubado e não ter sequelas é só Deus mesmo. Então, eu agradeço a Deus e agradeço também as orações, porque foram muitas pessoas, até de fora do país, mandavam mensagens para mim de fé, de esperança, que tudo ia se resolver, e Deus nos deu essa bênção, que é o Paulo Neto, e trouxe ela de volta, que eu já estava muito preocupado em perdê-los. Então, foi um momento difícil, mas a vitória veio como sempre, né? No último minuto. No último minuto, como é a história do Teçado Voador. E Gilê, Zé, a gente está chegando ao fim, né? A pergunta que eu iria te fazer, final, eu acho que tu respondeste na tua fala. Eu ia te perguntar qual era o gol que mais tinha marcado a tua carreira, mas eu acho que foi esse. Eu fiz alguns, né? Eu não quero nem 50%, lembrar. 50% foi no final do jogo, para decidir. Então tem vários, né? Tem gols como o que eu fiz contra o Remo, que imitei o Cacheado. Eu lembro. Teve o... Hoje ia dar problema, né, Zé? Hoje eu ia... No outro dia ia estar com processo lá na porta de casa. Hora. Não era nem pelo Cacheado, nem pelo mas Cacheado, pelos outros, pelos exatamente. Outros. O gol também contra o Avaí é um gol que eu... E o do beijo no pé, que foi o do Luiz Omar, né? Então, contra o Avaí, final do Brasileirão. Do Brasileiro de Série B. Foi na Curuzu, que eu tirei a camisa, joguei pra torcida. Foi maravilhoso. Os gols assim que eu coloco nos top de gols importantes e gols que são marcados na minha memória. Muito Coisa bem, boa. Zé. A gente te agradece muito pela tua participação hoje aqui com a gente, né? A gente terminou o programa de uma forma ainda muito falta, emotiva. né? Ainda falta muita coisa, né? A gente vai ter que fazer. Eu acho que vai ter um bis. Porque a ideia é fazer um repá aqui. Eu acho que tu vai ser o jogador desse repá. Vai ser legal, Vai ser legal. Tem muita gente bacana do outro lado também que tem história, né? Muita. E eu só tenho a agradecer mesmo o carinho de vocês e dizer que a gente tá aí para ajudar os amigos, né? Porque se a gente não se ajudar, né? Ninguém faz nada para ajudar. Então, estou à disposição e é só chamar que o Teçado tá molado. Tá molado. Então, Zé, recebe a nossa gratidão. Obrigado, Gilê, Zé. Valeu, mais um. junto. E para você, muito obrigado, né, por estar conosco até o finalzinho desse programa. Hoje com o Teçado Voador, marcando um golaço, como sempre fez. Muitos no meu time, mas tá perdoado. A amizade é que fica. É isso aí, tamo junto, rapaziada. Um abraço. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.